Então eu vou dar início aqui a um novo capítulo que se chama Linguagem e Silêncio. A única atitude coerente baseada na não significação seria o silêncio, se o silêncio, por sua vez, não tivesse o seu significado. Albert Camus. Não obstante, todos sabemos que somos conscientes na maior parte de nossas vidas e que as outras pessoas à nossa volta são conscientes. E a menos que estejamos cegos por má filosofia ou algumas formas de psicologia acadêmica, na verdade não temos nenhuma dúvida de que cães, gatos, macacos e crianças pequenas são conscientes e de que sua consciência é tão subjetiva quanto a nossa própria. John Searle. 1. O saber alinguístico. Esse é um termo que eu criei, tá? E eu vou tentar explicar esse termo ao longo desses vídeos aí. 1.0. O saber alinguístico é estrutural na espécie Homo sapiens. Eu ouso dizer que só possuímos linguagem por possuirmos seguramente tal saber. 1.1 não deprecia a linguagem de maneira alguma, mas aponta o dedo para outras formas de conhecer, atingir o mundo, formas talvez mais basilares. 1.1.1 Acendo uma lanterna e aponto-a para o sol, para mostrá-lo. Eis o que aqui se faz ao apontar com a linguagem para aquilo que ilumina mais, o silêncio. 1.1.1.1 Insisto, não desconsidero a relevância da linguagem, mas vejamos todo o saber alinguístico. Que cada um dê um nome, se quiser. O que importa é vermos o grande mar, e não apenas da ilha, mas também da perspectiva das águas. Então aqui para mim, a ilha é a linguagem, né? E o grande mar é o silêncio que a rodeia. 1.2 Penso que ao considerar devidamente a importância da linguagem, acabamos por reconhecer o saber não linguístico, não verbal, como sendo maior em nós. E por conseguinte, acabamos por reconhecer tal saber não como certeza e logo não como verdade absoluta, mas como aposta que se faz e não se diz, o saber como concepção. E como desconsideraríamos a relevância das palavras, se são as palavras dos bons poemas e dos belos textos, perdoem juízo de valor, que ajudarão a redimir a humanidade? Se a poesia é a prosa, e a prosa com aquilo que nelas existe de profundo e sem fim, podem apontar para essa estrutura alinguística em nós, para essa base que nos permite a sobrevivência? Eu vou falar então do saber linguístico assim, como um saber estrutural, como algo consciente, uma percepção, não algo instintivo, por exemplo. E quero também falar sobre quando as palavras portam, carregam uma espécie de silêncio. Você lê um poema do Mário Quintana, do Shakespeare, da Cecília Meirelles, e é como se aquele poema fosse um silêncio. Ou, não sendo um silêncio, ele atinge regiões de quietude em nós. Ou cria regiões de quietude em nós. Um texto, um romance, um texto de filosofia, enfim, atinge uma região silenciosa dentro de nós. Então, muitas vezes as palavras apontam para o silêncio, né? Isso é uma coisa interessante. 1.2.1 Na obra O Caminho de Guermantes, volume 3, de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, né, lemos que a verdade não tem necessidade de ser dita para ser manifestada, e que talvez possamos colhê-la com mais segurança sem esperar pelas palavras ou sem levá-las em conta. E eu suponho que tal verdade, enunciada por Proust, faça parte daquilo que creio como sendo maior no homem, daquilo que para mim é a concepção daquilo que é, enfim, mais íntimo à alma humana. A verdade,
Tolkien, sabe? Que só é alcançada por aquilo que possui poesia. 1.2.2 Há uma instância em nós em que a linguagem e o silêncio se confundem, uma espécie de ocaso no qual buscamos verbalizar um saber linguístico. Talvez um dia esse modo crepuscular seja mais bem compreendido, e mesmo que não consigamos dizer o que é uma ou outro, ou até mesmo calar a contento, saberemos melhor distingui-los. 1.3 Um cão, um galo, etc., não falam consigo mesmos. O que eles sabem não está comportado na linguagem. Aquilo que da citação inicial, né, que animais podem ser conscientes e ter uma consciência tão subjetiva quanto a nossa, né? 1.3.1 Se, ao retirar o córtex do cérebro de um cão, o mesmo perde características importantes, inclusive relacionadas à busca por alimentação, no que seria uma espécie de anulação da memória, é justo supor que então foi amputada uma parte relevante responsável pelos saberes e lembranças do animal. Sem o córtex, talvez o cão se assemelhasse em determinados aspectos mais a uma máquina. Com o córtex, um cão é um tanto mais complexo, ele é um tanto mais ciente. 1.3.5 Não creio que os animais possuam linguagens próprias e que apenas não as detectamos, mas creio que eles se comunicam. Comunicação e linguagem não são sinônimos. A cachorrada do vizinho aí tá feliz, parece. 1.3.8 Poderia haver sintaxe no saber linguístico? E de que forma? 1.3.8.1 A sintaxe do saber linguístico talvez seja semelhante à sintaxe da linguagem. 1.3.9 Mas o saber linguístico não é meramente sintático, é sobretudo semântico. 1.3.10 Um comportamento sintático é algo em geral inconsciente. O saber linguístico semântico é consciente. 1.3.11 O saber linguístico, embora semântico e a seu modo sintático, não é uma linguagem como esta que uso para escrever. É uma compreensão primeira e primitiva, uma construção que se deu há muitos milênios e que tornou-se, de algum modo, a base de toda compreensão, seja ou não linguística, até hoje. Então, assim, é uma questão mais técnica aqui, né? Se existe uma sintaxe, se é sintático o saber linguístico, talvez sim, né? Talvez exista uma estrutura do silêncio, tá? Talvez exista uma estrutura. Me ocorrem alguns exemplos, né? Quando você, por exemplo, talvez eu repita esse exemplo, se eu não me engano, eu coloquei no livro. Imagine assim que a pessoa trabalhou muitos dias lá, né? E aí tem um feriado em que ela não vai trabalhar. Aí ela acorda de manhã, abre a janela e tem uma sensação específica, tá? Ela sabe o que é essa sensação, né? Ela talvez não saiba relatá-la, né? Mas ela recupera essa sensação de repente um outro feriado, né? E parece haver uma estrutura nesse saber. Ela sabe o que ela está pensando e sentindo, mas ela não está preocupada em descrever isso, percebe? Então parece haver uma estrutura, mas ela não pega esse saber linguístico e o converte numa descrição. Eu acordo cedo e a sensação que eu tenho é de leveza, é de alívio, é de, sei lá. Ela apenas vivencia aquilo. Ela sabe, ela está consciente daquilo. Não é algo inconsciente, né? Pode haver uma estrutura? Pode. Mas ela
ela não determina essa estrutura, ela não está preocupada em dizer como é essa estrutura, né? Assim como a gente não está preocupado em dizer como é a estrutura da linguagem, a gente apenas fala. Então eu apenas tenho o saber linguístico, eu não me preocupo em dizer como ele funciona, digamos, né? 1.3.13.3. Não enuncio verdades, mas sim impressões. Não sou fotógrafo, sou pintor. Logo, o homem que vejo e esboço em meu livro, contornos de fala e de cala, talvez aparecesse diferente se fosse fotografado. Tanto melhor que eu não saiba fotografar. 1.3.13.3.1. Lembrei-me do pintor Eustir, personagem que em A Sombra das Raparigas em Flor, de Proust, novamente citando Proust, reflete sobre a sabedoria, já que trato dela em cada página desta modestíssima obra. Segundo o pintor, a sabedoria é algo que não se transmite, mas que se descobre após uma caminhada que ninguém mais pode fazer em nosso lugar, e que tampouco alguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. Uma sabedoria, eu acrescento, composta quase toda por silêncios. O quanto em nós é averbal, né? É não verbal. 1.3.13.3.1. Será que eu estou repetindo? Olha só, parece que eu repeti um número, hein? Vou reprovar. Minha filosofia não começa pelo conceito, mas pela vida, ou melhor dizendo, pela sobrevivência. Então eu não começo pelo conceito, né? Eu não elaboro conceitos e trabalho esses conceitos. Esses conceitos podem mudar, podem ser refeitos, desconstruídos, reconstruídos, né? Eu começo pela vida, pela sobrevivência humana. Isso que me interessa. E começando por aí, eu chego a alguns conceitos, como o saber linguístico, a prótese, enfim, né? Mas começo pela sobrevivência. E aí vou observando, né? Então, não criei meramente o conceito do saber linguístico, mas reparei, observei que ele existe. Observei em mim, observei nas pessoas, de certa forma nos animais, né? E ao observar, busquei teorizar a respeito, certo? Então a minha ideia, né, a minha intenção é apontar para coisas em mim ou ao meu redor que podem não ter sido muitas vezes reparadas, né? E aí eu tento teorizar a respeito, né? Ainda que de alguma forma alguém tenha falado algo mais ou menos a respeito de algo mais ou menos aproximado, enfim, mas deixa eu ter o meu olhar, né? Deixa eu ter meu próprio silêncio. 1.3.14. Atenção acurada. O saber linguístico como percepção permanente do mundo. Consciência. 1.4.3. Eu quero falar mais a respeito, mas eu preciso ler mais uns aforismos aqui que meio que vão se explicar, tá? Evoluiu um saber linguístico no homem, sendo também tal saber vislumbrado em animais em certa medida, né? Trabalhos como o de Darwin, né, que são aqueles sobre as expressões das emoções em homens e animais, muito interessante esse trabalho, nos mostram que existem estados comuns entre diversas espécies. E, em geral, são estados, sugiro eu, sabidos, mas não ditos. São saberes linguísticos também. 1.4.5. Um cachorro no meio da rua enxerga um carro que se aproxima e se afasta, vai para a margem. Algo nele sabe que um carro, causa, pode lhe atingir e matar, efeito.
Assim quero dizer, muito do que em nós está vestido com palavras, ou seria, do que em nós foi transformado em palavras, no cão existe a linguisticamente. Então, muito do que em nós está vestido com palavras, num cachorro existe sem linguagem. O entendimento do cachorro que existe, que é observado, refere-se a um conhecimento sem verbo, e não se trata de instinto ou de algo cego e irracional. Algo que seria, de certo modo, alheio ao cão, ou ao menos à sua consciência. O que questiono é, será que em nós, ao fazermos esse tipo de associação entre um carro que se aproxima e nossa necessidade de sairmos da rua, será que em nós, quero dizer, este entendimento se dá mesmo via linguagem? Já reparou? Ou será que o que em nós faz notar o carro que vem e a consequente necessidade de saída também se dá sem palavras no primeiro momento e só então traduzimos para a nossa linguagem ou revestimos ou... Já pensou? Quando você está na rua, você está cruzando a rua e vê um carro e você acelera, você agiu por instinto? Você agiu de modo irracional? Você percebe? Você vestiu com linguagens aquilo. Ah, um carro está vindo a 60 por hora, então eu tenho que acelerar, tal, tal. Não, mas você está consciente. Você tem uma percepção permanente daquela cena. E sai, né? E por que no cachorro isso não pode ser da mesma forma? Por que ele não pode ter agido com um conhecimento, um saber linguístico? O que no cão é entendimento parece o ser também em nós. Equivoca-se quem afirma que tudo é mediado pela linguagem e que entendimento e conhecimento somente se dão linguisticamente. E veja, não podemos simplesmente falar em instinto como algo que seria oposto à razão e ao conhecimento. E não será este ato do cão uma acusação de que há ali algum entendimento um tanto mais amplo? Não estará ainda em nós essa mesma forma de entender? Tendo a pensar que, neste sentido, em nós nada mudou, fundamentalmente, e que a linguagem seria uma espécie de acréscimo tardio. Tá, deixa eu ver se dá tempo aqui de falar mais um pouco. Vamos lá, acho que esse aqui é legal. 1.5. Uma fenda entre nuvens. Por linguagem, entendo o que possui significantes específicos, palavras, libras, etc. Né? O saber linguístico significa sem um significante específico. Há coisas que compreendemos por meio de significantes e também sem significantes, de forma alinguística, o que é pré, o que está antes. Algo que se compreende por significante. Uma árvore, né? Coisa, objeto, significada pela palavra árvore. Aí a gente remete um pouco a Saussure, né? Mas num relance, num olhar de passagem, depois voltarei ao olhar de passagem, num olhar não nomeador, não significante. A árvore nela, a árvore em si mesma, compreendida, sabida, sem dizer o seu nome. Notem, há aqui sutileza na forma de apreensão do mundo, e não se trata de dizer que não funciona assim pelo fato de existir a palavra árvore, pronta para ser direcionada ao objeto e significá-lo. Não. O quadro que compõe a visão, mesmo que exista um nome para cada peça que o compõe, então o quadro que compõe a visão é compreendido de modo consciente, mas alinguisticamente. E aos saberes que nos são alinguísticos pelo fato de não haver significante para algo, e mesmo assim se algo nos significar. Um perfume. Descreva-o da maneira como você o reconhece em alguém, num repente. Então descreva um perfume. Tá? Você está andando na rua e alguém passa por você e você... Nossa, esse cheiro eu senti há 20 anos. Então descreva esse cheiro. Eu até fiz um silêncio para você descrever o cheiro, tá?
as coisas não detentoras de significantes não são necessariamente coisas sem significado. Como descrever, olha o que eu tinha falado há pouco, como descrever o primeiro ar da manhã, o que vem com os primeiros raios de sol, e tem como não reconhecê-lo numa outra manhã? Ele não é sabido em e por si? É um exemplo de algo que significa sem significante. Não existe um significado no ar da manhã? Tá? Você chegou à praia, né? Olhou o mar. Não existe um significado sem significante, sem ficar definindo. Claro que o mar tem nome, mar. Praia tem nome, praia. Mas o quadro da visão, a tua inserção naquela cena é nomeada? E você não está consciente daquilo? Percebe? Existe uma consciência de si naquele momento, ainda que não nomeada, né? E qual é precisamente o significante de um olhar específico? Digamos que um olhar de alguém que nos olha com amor. Existe uma linguagem nas pálpebras ou conhecemos o olhar sem a intermediação linguística? E teria como dizer que não se conhece tal olhar? Percebe? Você reconhece um olhar de amor. Mas o que é esse olhar de amor? Né? O olhar que uma mãe olha para um filho, que um pai olha para um filho, né? Que um irmão olha para um irmão, que um namorado olha para outra pessoa. Você é consciente desse olhar, né? Você sabe o que ele significa, mas não existem significantes para ele, né? E é isso que eu quero dizer. Isso é o saber linguístico, é o que sabemos sem nomeação. Eu me sinto bem, né? Eu estou me sentindo bem. E eu estou me sentindo bem do modo semelhante a quando me senti bem há 15 anos, quando cheguei a um determinado lugar, né? Isso acontece muito com a gente, muito, né? Pelo menos acontece muito comigo. Mas você não nomeia, né? Você não sabe dizer por que você se sente bem. E não me venha falar de serotonina, não me venha, não. Eu tô falando da consciência. Eu tô falando do que a gente está percebendo, do que a gente está sentindo, né? Então, eu estou num lugar sendo contemplado, digamos, de dentro, por uma parte minha que sabe o que está acontecendo e que não é capaz, não sei nem se a questão é não ser capaz ou não precisar, não é capaz ou não precisa nomear como eu estou me sentindo. Então, o saber linguístico é algo muito presente no dia a dia, tá? Então, você sabe o gosto que a comida da tua avó tinha, né? Mas você não sabe nomear esse gosto, né? E isso eu vejo muito constante no cotidiano, né? Um saber linguístico, um saber seguro, não é algo, por exemplo, vacilante. E esse saber, ele não é definido, mas é como se nas minhas comunicações comigo mesmo, eu sempre o reconhecesse. Eu sei que não estou bem, né? Que alguma coisa não está legal em mim. Eu não sei definir, né? Mas eu reconheço que há 7 anos eu passei por uma experiência semelhante. Que semana passada eu tive algo semelhante.
e só não defino. O que sou, o que sinto, o que vivo não está cabendo na linguagem.